Boa tarde. Nossa, minha voz foi bem alto. Tá alto? Não? Tá. Boa tarde, gente. A gente vai abrir o Evangelho no capítulo 16. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Emprego da riqueza. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Guardai bem isso. Vós, a quem o amor do ouro domina, vós, que venderíeis a alma para possuir tesouros, porque eles permitem que vos eleveis acima dos outros homens e vos proporcionam o gozo das paixões. Não, não podeis servir a Deus e a Mamon. Se, pois, sentis vossa alma dominada pelas cobiças da carne, apressai-vos em alijar o jugo que vos oprime, porque Deus, justo e severo, vos dirá: que fizeste econômico infiel dos bens que te confiei. Esse poderoso móvel de boas obras o empregaste exclusivamente na tua satisfação pessoal. Qual, então, o melhor emprego que se pode dar à riqueza? Procurai nessas palavras: amai-vos uns aos outros, a solução do problema. Aí está o segredo do bom emprego das riquezas. Aquele que se acha animado do amor do próximo tem aí traçada toda a sua linha de conduta. O emprego que agrada a Deus é a caridade. Não essa caridade fria e egoísta que consiste em espalhar ao redor de si o supérfluo de uma existência dourada, mas a caridade plena de amor, que procura o infeliz e o ergue sem humilhá-lo. Rico, dá do teu supérfluo, faze mais, dá um pouco do que te é necessário, porque o de que necessitas ainda é supérfluo, mas dá com sabedoria. Não repilas o que se queixa, com medo de seres enganado. Vai às origens do mal. Alivia primeiro, em seguida informa-te e vê se o trabalho, os conselhos, mesmo a afeição não será mais eficazes do que a tua esmola. Espalha em torno de ti, em abundância, o amor de Deus, o amor do trabalho, o amor do próximo. Coloca tuas riquezas sobre uma base que nunca te faltará e que te trará grandes lucros, as boas obras. A riqueza da inteligência deve te servir como a do ouro. Espalha à tua volta os tesouros da instrução. Derrama sobre teus irmãos os tesouros do teu amor, e eles frutificarão. Bordeaux, 1861. Cara, tem tudo a ver com o que a gente vai falar hoje. Muito obrigada, Joana, por nos receber em mais um dia aqui em tua casa. Que possamos abrir os nossos corações, que nossos ouvidos estejam atentos para qualquer mensagem de amor que a gente possa passar aqui. Graças a Deus. Vamos começar o nosso estudo. Boa tarde, gente. Dando continuidade, né? Semana passada a gente conversou sobre alguns impedimentos afetivos, familiares, pessoais. Hoje a gente dá continuidade em relação a esses impedimentos em razão de origem social e econômicos, para em seguida a gente conversar um pouquinho sobre saúde e doença, né? Então, vamos lá. Dentro desse contexto de impedimentos que nos levam aos desafios de investir no nosso processo de autodescobrimento, né? Porque os desafios, eles nos trazem, muitas vezes, à tona, né? Para esse debulhar da nossa realidade íntima e esse convite da vida às superações é o amadurecimento, né? Então, Joana, a certa altura, na página 19, diz assim: na imensa gama dos conflitos perturbadores, o indivíduo se dissocia do convívio social. Aqui ela está falando dos impedimentos
do grupo social. A princípio, através de uma fragmentação da personalidade, que se sente destroçada, derrapando em atitudes de autocomiseração ou de agressividade, a depender do próprio arcabouço psicológico. É inevitável que, nessa conjuntura aflitiva, o convívio social seja insuportável, ou exerça um tipo de pressão emocional angustiante que o empurra no rumo da alienação. É o que a gente vê em todos os grupos sociais, seja da internet, ou da família, ou de amigos, seja onde for, quando esse indivíduo está desalinhado, e ele não suporta conviver com aquele grupo, né? Ou ele se considera rejeitado, ou ele rejeita. Mas o que Joana quer nos mostrar aqui, que não são as situações, não são os impedimentos, as situações constrangedoras que nós enfrentamos, seja lá na família, no trabalho, na sociedade. A questão aqui é o indivíduo desalinhado, que ele vai ver esses impedimentos ou como obstáculos ou como pontes de superação, né? E aí ela continua, às vezes o grupo social é fechado, impeditivo de crescimento, evitando que novos membros se lhe associem, o que constitui um estágio primário no processo da evolução. Assim, temendo a invasão da privacidade que preserva como mecanismo de autodefesa. Apesar disso, em grande número de vezes, é ele próprio inseguro, atormentado, que rejeita a sociedade, refugiando-se em escusas de que não seria aceito caso insistisse, mesmo vencendo seus limites e resistências. Há sempre presente o mecanismo de autopreservação, quando se trata de personalidades conflituosas em relação ao comportamento social, evitando o grupo e acusando de rejeição. Então, é o que a gente observa, né, muitas vezes, nesses processos, onde o indivíduo se relaciona na sociedade. E quando ele está desalinhado, muitas vezes ele não suporta conviver mesmo, seja virtualmente, seja pessoalmente. Está desalinhado, não tem base ali para se relacionar. Muitas vezes é o grupo que o exclui, né, por razões alheias. Muitas vezes é ele que se sente excluído, né? Às vezes o grupo não fez nada, as pessoas não fizeram nada, mas ele entende que determinada atitude do grupo, ou uma risada numa brincadeira, ou algum contexto ali de né, mais liberdade, flexibilidade, o indivíduo que está desalinhado chama para si como algo afrontoso. E muitas vezes ele se sente rejeitado sem nada ter acontecido, na verdade, que o exclua. Mas, em desalinho, ele tudo vê a seu desfavor. Então, a convivência social, em determinado momento, para o indivíduo que, em um determinado momento da vida, está desestruturado, pode ser um impedimento também, né? Por outro lado, e aí ela trata agora dos impedimentos financeiros. As dificuldades financeiras geram impedimentos para a planificação existencial, por facultarem complexos de inferioridade econômica entre os aparentemente triunfadores, que dispõem de recursos para desfilar o seu triunfo, a sua saúde, a sua felicidade. Sabe-se que os valores amoedados certamente promovem o indivíduo, porém, de maneira alguma, evita que padeça a injunção de todos os sofrimentos que são comuns às demais criaturas. A aplicação desses valores pode atenuar as dificuldades, diminuir as provações, ensejar comodidade, nunca, porém, impedir as ocorrências que a todos afetam, especialmente as de ordem íntima, que antecedem um comportamento atual. Então, vejam vocês, esses impedimentos, né, esses obstáculos que a gente, na nossa caminhada evolutiva, enfrenta, fazem parte da nossa vida, né? Dentro do cunho familiar, fora,
no setor da vida social ou profissional que você decida servir, agir, vamos ter no ir e vir do fluxo da vida, que faz parte, né, da própria vida, esse ir e vir, né? As ocorrências, muitas vezes angustiantes ou desconcertantes, né? E das ocorrências felizes e congratulantes. A vida tem esse ir e vir, né? Esse movimento que nos impulsiona ao crescimento, né? Que bom que seja. Que coisa maravilhosa é a vida. É a gente aprender com as nossas experiências, né? Com as nossas vivências, com tudo que ela nos oferece para o amadurecimento psicológico, para que a gente conquiste, de fato, a liberdade espiritual, a autonomia das nossas almas, no discernir do que é melhor para cada um de nós, né? E a gente vai lembrar que Joana, como também Viktor Frankl e tantos autores ligados à psicologia positiva, eles dizem assim: o ser humano consegue atravessar qualquer dor, né? E eu não falei nem suportar, atravessar. Porque o ser humano, dizem eles, tem a capacidade de seguir em frente, de viver, sofrer e superar, porque faz parte da lei da vida, né? Uma vez que nós estamos sendo atraídos para Deus. E o professor Hermógenes tem uma frase que eu gosto muito, que ele diz assim: o ser humano é como uma cachoeira, as águas de uma cachoeira. Quanto mais alta e elevada a força da queda dessas águas, né, que se aprofundam lá embaixo e se impulsionam à frente, é o ser humano. Quanto mais fundo ele desce, cai, mais forte ele se impulsiona para seguir em frente. Então, são esses obstáculos, né, que vão justamente servir de emulação ao nosso crescimento. E esses desafios que a gente vai estudar ao longo dessas páginas do livro, né, dessa obra maravilhosa, vão servir de apoio ao processo individual de cada um. Como diz Guimarães Rosa, né, o que a vida quer de nós é coragem, né? E ela continua: quando se possui uma personalidade estruturada, os desafios econômicos se apresentam, são avaliados, a fim de serem superados, conquistando-se patamares de equilíbrio, que em nada invalidam os valores reais que exornam o caráter íntimo de cada qual. Quando nós estávamos estudando para o concurso, tinham várias provas, são várias etapas, então o emocional balança um pouco, né? Foram alguns concursos malogrados, mas a cada concurso que nós não obtínhamos o êxito almejado, nós nos dávamos apenas 2 dias para viver aquela onda de tristeza. Depois de 2 dias que nós mergulhávamos naquela vivência, né, de malogro, logo nós decidíamos por recomeçar. Porque era uma meta, um propósito a ser alcançado. Havia condições e recursos que a vida nos disponibilizava para atingir, né? Então, o indivíduo, quando tem a consciência de que pode e é capaz de seguir, ele, então, se emula com novos recursos emocionais, inclusive, né? Então, nós só nos dávamos 2 dias. Algumas lágrimas caíam, mas depois nós enxugávamos o rosto e seguíamos tudo de novo. Todo o edital de novo, lá do início, em novos programas de estudo, até que obtivemos o êxito. A vida é assim, né? Todos nós estamos vivendo
situações de desafio aqui ou acolá. E quando se acaba um, outro surge, né? Para que o nosso processo de amadurecimento se amplie cada vez mais, né? Querem falar alguma coisa? Eu aceito a palavra. Nessa questão da parte desse impedimento financeiro, eu lembrei muito de uma palestra que o Luiz Mário deu, quando ele falou sobre bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. E aí ele estava falando, explicando um pouco dessa questão, né? Porque o reino dos céus não é nem para os ricos e nem para os pobres, não tem nada a ver com isso. Ele estava falando de uma questão que existe uma diferença entre você possuir e você ser possuído. A gente está no mundo da matéria, né? A gente paga pela nossa casa, a gente precisa de dinheiro para pagar a luz, para pagar a água, para pagar pela nossa roupa, para pagar um serviço médico. A gente está no mundo da matéria. Então, não existe nenhum problema da gente possuir as coisas e da gente almejar uma vida próspera e confortável. O problema está quando nós somos possuídos por essas coisas. Quando a gente é possuído pelos objetos, quando a gente é possuído pelo desejo de ter, quando esse desejo, quando o ter tira a nossa paz, é que mora o problema. Então, é aquele pecado, né, de achar que a felicidade ela está fora. A felicidade está quando eu for rico. Aí eu tenho um pai da minha melhor amiga. Ele é psiquiatra, cardiologista. Ele é muito brabo mesmo. E aí ele trabalha muito, aí fez um castelo. A casa dele é um castelo. Imagina, 5 andares de casa, um castelo. Aí agora eles compraram a casa de Angra. Vocês vão para a casa deles de Angra? Porque ele também não vai. Aí agora o objetivo dele é comprar o barco para viajar para Angra, estar em Angra. Mas o cara não vai nem para Angra. Aí quer dizer, trabalha, adoece, aí compra o carro. Aí será que quando comprar o carro, vai ter o barco, vai ter saúde para aproveitar? A felicidade está aí? Então, a gente às vezes se coloca nessas situações de totalmente desamor para conosco mesmo, em rotinas de trabalho alucinantes, onde a gente não tem tempo nem para a gente, nem para a nossa família, nem para estar no aqui e agora. Então, a felicidade realmente, ela não está fora. A gente só vai... É o desapego que vai nos levar a perceber de que a felicidade ela não está nesses objetos. A felicidade ela não é desse mundo, das riquezas desse mundo. A felicidade é no que a gente constrói internamente. E por isso que o tempo é tão precioso. Porque é o tempo que a gente tem aqui, presente, que a gente pode construir o nosso ser. Muito bem. E Joana continua. Uma personalidade bem desenvolvida e desbloqueada, olha que interessante essa expressão que ela utilizou, né? Desbloqueada. A gente vai ver isso já já. Encara os desafios, os impedimentos existenciais como testes de valorização, sentindo-se convidada a lutas e esforços que mais lhe desenvolvem a capacidade para enfrentar futuras dificuldades. O amadurecimento psicológico dá-se pouco e pouco, jamais através de golpes surpresas, muito do agrado dos inseguros e sonhadores, né? Porque enquanto tem aqueles assim que diz, será que a vida, se eu ficar aqui, nesse espaço, nesse estado em que eu estou, será que a vida vai me surpreender? Vai me trazer alguma surpresa? E muitas vezes numa postura de acomodação, diante de uma realidade que ele não se decide por mudar,
o indivíduo vai permanecer ali por anos a fio, né, até que ele se decida por mudar. Porque ou várias questões, né, ou é inseguro, ou fantasia demais, idealiza, esperando sempre que algo aconteça, mas sem utilizar os recursos íntimos do seu livre-arbítrio, né, que ainda necessita ser forjado em segurança, em coragem, em confiança. Então, é para isso que surge, muitas vezes, o que Joana chama de choque perturbador, que é quando a pessoa está desatenta do seu processo de evolução, de autodescobrimento. Então, aí surge, sim, os choques perturbadores, né? Mas, via de regra, quem está no processo, o amadurecimento psicológico vem lento, né? É no dia a dia das reflexões, né, da autoavaliação, né, e de uma série de recursos que o indivíduo vai buscando para desenvolver, desbloquear essa vida íntima, muitas vezes moldada com situações limitantes, né? Enquanto sejam identificados impedimentos à planificação da vida, se está em crescimento, em processo de valorização existencial, de desenvolvimento intelecto-moral. Em vez de constituírem obstáculos, devem ser encarados como estímulo, como emulação à descoberta e aplicação de recursos que jazem ignorados e podem ser aplicados com eficiência para a harmonia pessoal. É interessante quando a gente estuda a história, a sociologia, a neurociência, né? Evolução em 2 mundos, aí vem a literatura espírita, e a gente vê o quanto que a gente ainda não conhece de si próprio, o quanto que nós ainda estamos embotados, muitas vezes, em padrões de condicionamentos e comportamentos de reflexos de um eu do passado, né? Nós ainda estamos sendo talhados, meus irmãos, para aquilatarmos melhores recursos morais para os enfrentamentos da vida comum. Muitos ainda não conseguem superar determinadas questões, porque dentro de si não há recursos morais suficientes, né? Se nós considerarmos que estamos ainda vivendo etapas reencarnatórias, como que se desligando de um passado ainda culposo, né? Onde, nas nossas experiências transatas, tivemos... Eu posso até perguntar para vocês, vocês acham que nós todos tivemos mais ou menos experiências felizes? Né? Se tivéssemos mais experiências felizes, nós estamos acumulando recursos morais. Perfeito, ótimo. A autonomia está ótima. Uma vez nos considerando, descobrindo seres autômatos diante da vida, não vamos ter problemas em qualquer enfrentamento. As situações vão surgir e nós vamos conseguir superá-las tranquilamente. Por quê? Porque temos recursos acumulados na nossa vida interior, né? Se nós ainda não caminhamos para lá, para esse caminho, né, que é uma das experiências mais enriquecedoras da nossa encarnação, é aquilatar essa autonomia diante da vida, né, independente de quem esteja à nossa volta, ao nosso lado. Se ainda não temos, precisamos conquistar. E eu lembro muito da experiência de um copo. Imaginemos aqui, né, se a gente colocasse um pouco de terra, Denise, um pouco de terra preta dentro de um copo, não muito cheio, né? E aí a gente pega a água e coloca dentro desse copo. A terra preta, a gente poderia imaginar que seriam as nossas experiências tristes, infelizes, né? Aquilo que o ego dominou, né? Todas as corrupções de uma alma que não vislumbrou melhores caminhos. A
as sombras, digamos assim, né? Na medida que nós vamos nos conhecendo e permitindo vivenciar novas experiências, porque também essa questão de se permitir viver novas experiências, isso é muito libertador. É um auto-amor profundo. O indivíduo se permitir, soltar aquela sombra, né? Iluminá-la com esses recursos que nós não sabemos que possuímos, mas está lá no nosso eu divino, no nosso self. Nós é que ainda não acessamos, mas nós podemos acessar se permitirmos. Então, quando nós vamos permitindo, nós vamos colocando a água pura, né, da vida divina, que é alegria por natureza, que é beleza, que é cheia de expectativas valorosas, amorosas, né? Porque quando o indivíduo se ama, tudo fica colorido, né, à sua volta. E quando a gente coloca inicialmente essa água pura, o que que acontece? A terra se mistura, né? E fica aquela coisa meio que melequenta no copo, tudo se mistura. Faz parte, é um processo de amadurecimento. Nós vamos penetrando dentro de nós e as coisas ficam meio que confusas. Faz parte, né? Mas na medida que a gente vai mantendo o olhar nessa água pura, que é a nossa essência maior, como Joana diz, todo mundo tem um núcleo saudável, né? E na medida que a gente penetra ainda mais no nosso núcleo saudável, a água vai transbordar do copo, não é verdade? Vai derrubar, né? E quanto mais água a gente vai colocando, qual que é a tendência? A terra sair, perfeitamente, né? E quanto mais a gente entra nesse processo de interiorização dos nossos valores eternos, esse copo, esse repositório da nossa alma, que é o nosso templo sagrado, vai se depurando, né? Então, é por isso que os desafios existem. É por isso que nós estamos todos vivendo, muitas vezes, situações de acertos. Acertos. Eu não diria desacertos. Não. Porque, né? Eu estava falando do estudo, né, ela passando no concurso. Eu me lembrei, quando eu estava fazendo faculdade de psicologia, em que eu estava no primeiro período, foi muito desesperador, porque eu me deparei com aula de estatística. E aí, na hora que eu olhei para a estatística, pegou no meu calcanhar de Aquiles, que é a matemática. A minha mente não é para exatas, não é feita para isso. E aí eu comecei a tentar entender aquilo, e eu já não entendia na escola. Ali, então, imagina. Eram fórmulas e mais fórmulas, e aí eu não conseguia enxergar, né? Ainda por cima eu tenho descalculia. Quando eu olhei aquilo, eu falei, eu não vou conseguir me formar. E por causa da estatística. Eu sentei e eu comecei a chorar. Que nem aquela criança lá atrás da escola que não conseguia aprender a matemática. Aquela criança, ela teve um aprendizado, mesmo não aprendendo, do qual ela entendeu que ela não era capaz de aprender matemática. Então, aquela criança volta para esse momento e cria o quê? Um impedimento. Eu não posso fazer aquilo que é o meu sonho, por quê? Porque tem a matemática. E eu sentei 3 aulas lá no fundo da sala, com lágrimas nos olhos, tentando entender o que eu ia fazer. Mas sabe aquela coisa assim, não desiste, não desiste, não desiste? E aí eu encontrei uma menina que estava com outras pessoas que também não eram bons em matemática, né? E ela estava formando um grupinho de estudos. No final, eu estava pagando aula particular para ela. Ela sentava comigo e eu olhava para ela e eu pensava assim, ela me ensinando e eu dizia, do que ela está falando? Sabe? Coisas assim.
Mas todos os dias eu sentava com ela na hora do intervalo e ela me ensinava. Chegava em casa, eu não desistia. Eu ia para minha filha e falava, agora me ensina você. Ela, que nunca tinha visto estatística, mas ela sabia o que era matemática, também sentava e me esclarecia as dúvidas que eu poderia ter de criança. E aí eu fiquei em cima, todo aquele período em cima da matemática. Eu até esqueci as outras matérias. Mas porque as outras matérias eram muito tranquilas para mim. Mas ali estava o meu desafio maior. E eu tirei 10 nas 2 provas que se seguiram no semestre. Depois, eu nunca mais quis ver matemática na minha vida, mas aquilo ali foi alguma coisa que o impedimento que tinha sido criado pelo um aprendizado que eu tive lá atrás, de uma crença não real de que eu não poderia fazer algo, e é isso que a Ada está falando. A gente pode fazer o que a gente quiser, basta que a gente esteja determinado. Né? As coisas vão se ajustar e você vai encontrar formas de fazer aquilo. Talvez não da forma que você gostaria, mas a gente encontra formas. E a gente percebe que a história nos ensina isso, sejam nas grandes potências, sejam nas coisas pequenas. Se a gente olhar nos países em guerras que foram totalmente destruídos, como que aquele povo, aquele coletivo fez para dar a volta por cima e ainda ser melhor agora do que era antigamente. Seja na reconstrução das casas, da cidade, né, da matéria, quanto na reconstrução psíquica. Porque a gente vê a Alemanha num processo de precisamos retomar algo do qual a gente perdeu. Diante do mundo, nós somos cruéis. Então, o que alguns anos atrás eles fizeram? Vamos acolher esse mundo. Vamos abrir as fronteiras, né? É todo um processo, né, onde a gente vai recuperando algo que a gente perdeu por não acreditar na gente. Se a gente pensar, e eu não estou incentivando ninguém a fazer, mas na feijoada, o que é feijoada? Que tanta gente paga caro para comer, que vem lá de fora para comer uma feijoada no país. O que é feijoada? São os restos que o povo escravizado recebia dos seus senhores. O que a gente fez com aqueles restos? E ali é que está o pulo do gato, que eu acho que a Joana é uma mestra em nos ensinar isso. Eles poderiam ter sentado e ter dito, eu não vou comer resto, ou reclamar do resto todos os dias, mas eles fizeram uma feijoada. Aquilo é uma mensagem fortíssima para o nosso povo. Eu posso fazer algo de maravilhoso diante do nada. Porque eu sou um ser que tenho criatividade. Todos nós temos a criatividade. Basta que eu não fique na reclamação, basta que eu não fique desacreditado de mim mesmo. Basta que eu saia dessa parte de autocomiseração e resolva enfrentar com tudo aquilo que eu tenho de elementos para superar aquela situação. É a força interna do ser que caminha para frente, que não fica parado naquele pensamento de miséria. Isso no campo simbólico, estou falando, no pensamento de miséria, que muitas vezes nós somos miseráveis da alma. E esses são os maiores impedimentos que a gente encontra, que somos nós que colocamos na nossa vida. Muito bem, Dê. Mas no meu caso, eu não tive esse estímulo que você falou. A minha mãe, quando via assim, eu estudando, porque nós estudávamos 8 horas por dia, depois 10 horas por dia, e a depender das etapas, até 14. Ela chegou em um determinado momento, ela dizia assim, para que estudar tanto? Você vai ficar louca. Era a forma que ela me ajudava, né, me impulsionando para frente. Mas, enfim, vamos seguir. E aqui eu trouxe, nessa proposta de autoencontro, de autossuperação, dos desafios que todos nós vivemos aqui e acolá, né? Porque o ser humano tem pendências evolutivas,
Nós temos pendências evolutivas. Já ouviram falar sobre isso? São questões, né, que nós, lá atrás, no nosso passado, não resolvemos da melhor forma, né? E, num determinado momento, dizem os psicólogos, né, espirituais, que essas pendências vêm à tona na existência atual, para que o indivíduo se coloque frente a frente com elas, com vistas a quê? Obviamente, a um fazer diferente, né? Então, todos nós, é por isso que a gente tem que ter muito cuidado para evitar querer penetrar na mente do outro. A gente mal se conhece, às vezes está num relacionamento, né, e quer discernir sobre o melhor para o outro. Você não sabe, muitas vezes, nem o que é melhor para si. Ou se determinada situação que está acontecendo com o outro vai acontecer com você, porque tu tem pendência para resolver diante da lei cósmica, né? Então, qual que é o caminho? A autonomia. E nós buscamos, com a Irmã Dufaux, para nos ajudar com Joana nessa obra, num pedacinho só do capítulo 13 de Escutando Sentimentos, quando ela diz assim, olha só, a criatura autônoma, na perspectiva psicológica, é dona de si mesma e reúne elementos para o alinhamento mental, que lhe permite fluir em suas metas. Veja que coisa linda, né? Essa autonomia. A autonomia à luz do espírito imortal é a habilidade de dirigir bons sentimentos em relação a nós mesmos, sustentando crenças, atitudes, escolhas que correspondam ao legítimo valor pessoal. Às vezes o indivíduo tem um hábito pernicioso de se boicotar, não é verdade? Ou de se achar incapaz, ou de se achar que não foi amado na infância, não é amado agora, etc., etc. E os complexos surgem aí, para que ele possa, no mosaico dele, resolver e atingir esse bem-estar, essa autonomia. Então, é a habilidade de você cultuar por você bons sentimentos. Né? Eu sou capaz, eu posso, não eu não devo. Porque quando nós afirmamos eu devo fazer isso, existe por trás da expressão eu devo um perfeccionismo que não é auto-amor, é outra coisa. A gente precisa evitar essa afirmação. Quando o indivíduo se ama, a gente diz eu posso, eu posso. É diferente. Percebem como soa mais leve? Né? Eu recomeço sem um indivíduo que sempre pode recomeçar, né? Se dá novas oportunidades. E ela continua. É a expressão do auto-amor e o alicerce psicológico, emocional da maturidade. É a capacidade de dilatar essa conexão com o self, fonte emissora das energias do amor. A autonomia vem da capacidade de libertar-se dos padrões idealizados, assumindo sua realidade em busca do melhor possível. Libertar-se da correnteza de baixa autoestima proveniente do subconsciente. Vocês imaginam, né? Quantas experiências nós acumulamos lá atrás nesse sentido? E o quanto agora nós somos emulados à vida a um fazer diferente, diante de nós mesmos, diante da vida e das pessoas que nos cercam. É um aprendizado milenar, né? Que vai nos facilitar e fortalecer para o resto da nossa caminhada evolutiva. Então, a grande batalha pela autonomia não está em se libertar de pressões externas, porque esses impedimentos que a gente estava comentando aqui são só circunstâncias, né? São somente fatores externos. O que nós vamos fazer com isso é o que importa. E sim das velhas programações mentais e gatilhos emocionais que nos escravizam aos processos de desamor
e crueldade conosco. É uma mudança na forma de se relacionar consigo próprio, através do foco mental positivo. E aí, quando a gente lembra a neurociência, trabalhando essas questões, né, com a música, com a meditação, uma série de recursos que a gente pode se valer para parar de nos enxergar como entes que não são capazes, né? Porque temos isso, aquilo, outro, muitas vezes o indivíduo culpa a Deus, culpa a sociedade, o governo, né? São indivíduos que estão desconectados da sua própria realidade interior, porque não são as circunstâncias, é o que nós fazemos com elas, né? E aí eu me lembro de um episódio que o Viktor Frankl contou. Nós estávamos assistindo ontem, né, amor? E ele comentava que no campo de concentração, geralmente tinha um índice grande de suicídio, porque as pessoas não tinham ali resiliência suficiente para suportar as torturas psicológicas, a câmara de gás, enfim, né, os maus tratos. Então, as cercas que os soldados alemães fizeram ao redor dos campos de concentração eram cercas elétricas, né? Então, as pessoas que não tinham uma resiliência tão à altura para suportar, elas se jogavam nessas cercas elétricas e muitas delas perdiam a vida, ou seja, tiravam a própria vida para evitar aquele suplício todo, né? E aí ele conta que, num determinado momento, ele viu 2 senhores conversando, né, justamente tramando se jogarem nas cercas. E um dizia assim, a vida não tem mais nada para nos dar. E aí, quando ele ouviu essa expressão, ele se aproximou dos senhores e perguntou, que vocês estão pretendendo? Aí eles falaram. E aí ele disse que na hora teve um ímpeto e fez a seguinte pergunta. Mas não é a vida que quer algo de vocês? Vocês não acham que a vida está pedindo algo para vocês também? E quando ele perguntou isso, imediatamente um deles lembrou que tinha deixado uma filha nos Estados Unidos, que tinha emigrado para lá e que esperava muito vê-lo de volta. O outro lembrou, também, no ímpeto, que tinha sido convidado por uma editora para fazer uma coleção de livros de geografia e não tinha terminado a obra, precisava terminar. E ele disse que aquilo foi como uma luz que incendiou na mente deles, dando um giro de 180 graus, fazendo com que eles desistissem daquela ideia suicida. E ele conclui no livro dele, né, que não importa o sofrimento que o ser humano venha a passar, ele sempre tem a liberdade de escolher a reação diante desse sofrimento. E é essa liberdade, é essa autonomia que nós estamos aqui buscando aferir em níveis ainda mais hábeis para as nossas almas. Não é verdade? Vocês querem comentar? Esse livro, esse não, ele tem vários, mas ele escreveu um best-seller, né, das experiências dele do campo de concentração, Viktor Frankl. E o que eu acho que é mais interessante dentro desse livro, dentro de toda a riqueza que ele traz para a gente, é que esse livro ele é dividido em 2 partes. A primeira parte, onde ele estava dentro do campo de concentração, de uma forma a tentar sobreviver, e misturado com todos os desesperos que todo mundo estava carregando ali. Disputa por um toquinho de cigarro que trocava por um alimento, que não sei o quê. E a outra parte do livro é ele dentro do campo de concentração, mas numa nova postura.
Ele resolveu sair dessa postura onde ele estava se perdendo de si mesmo, dentro da falta, e ele traz a maior riqueza dele, que, na verdade, veio da observação de tudo isso que estava acontecendo. Então, ele acaba não só ajudando as pessoas, como ajudando a ele mesmo, diante de uma mudança de postura da mente. A hora que ele decidiu mudar, ele não mudou a vida dele só dentro do campo de concentração, ele mudou fora. E partiu de uma decisão na vida, né? Quem eu quero ser? Eu quero ser essa pessoa que está aqui tentando barganhar para poder conseguir sobreviver? E aí ele faz um trabalho incrível. Impossível a gente desencarnar sem ler esse livro. Impossível, porque realmente é uma aula de vida. Não é à toa que é um best-seller. Exatamente. Então, a gente pode se perguntar, né? O que a vida quer de mim? O que a vida quer de mim, né? Nessa situação que, porventura, esteja vivendo. E aí a gente lembra também da questão 827 do Livro dos Espíritos, quando Kardec, né, com um senso psicológico muito grande, ele fez essa pergunta: a obrigação de respeitar os direitos alheios tira ao homem o de pertencer-se a si mesmo? Só a pergunta de Kardec já traz um senso psicológico muito interessante, né? E os luminares da verdade respondem: de modo algum, porquanto este é um direito que lhe vem da natureza. Então, esse auto-pertencimento é algo que ninguém tira de nós, né? Independente do que a gente esteja vivendo, do que o indivíduo esteja passando. Esse direito de se auto-pertencer, de ter domínio próprio diante das situações, de não ser levado pelos acontecimentos, todos nós podemos conquistar, né? E aí voltamos para a Joana, ela agora entra no item doença e saúde. Saúde é o estado ideal da vida. Doença é ocorrência vibratória perturbadora. Mudança de comportamento na organização molecular do indivíduo ou no seu psiquismo em processo de amadurecimento. Essa distonia no mecanismo sutil do ser, abrindo espaços para a manifestação e proliferação dos processos degenerativos, tem sua sede nas intrincadas malhas do espírito, em si mesmo herdeiro dos atos que o acompanham na larga trajetória da evolução, sempre responsável pelo que é e pelo que se candidata a conseguir. Nós somos herdeiros de nós mesmos, né? Todos os nossos processos de interpretação dos acontecimentos da vida, sejam aqueles traumáticos ou não, né? Os felizes ou os infelizes. A forma como o indivíduo vai talhando a resolução das suas próprias dificuldades, isso tudo fica meio que plasmado no nosso perispírito, no nosso psiquismo. Não é à toa que tem pessoas, mesmo educadas num ambiente hostil, né, com pais, mães, muitas vezes sem tanta educação, né, eles muitas vezes se veem diante de situações onde eles mesmos têm plena consciência da situação e energia suficiente para sair dos complexos que a vida dificultosa traz, né? Quantos indivíduos, mesmo vivendo em ambientes sem muita fartura, né, sem muito equilíbrio moral, esses seres se mantêm ali incólumes à sua condição espiritual de amadurecimento. Muitas vezes ensinando os pais, ensinando aos outros como reagir diante das situações, né? Porque somos herdeiros daquilo que já
amealhamos dentro de nós, seja os aspectos de saúde, de riqueza mental, seja os aspectos de riqueza moral, com brio na alma, diante de situações em que esse indivíduo se vê tolhido a agir, né, da forma melhor possível, ou não, né? Quando temos, muitas vezes, ali traumas conscienciais provocados, por exemplo, pela culpa, onde, mais cedo ou mais tarde, isso evola, né, da vida para nós, para que a gente cure a nossa alma. Muitas vezes são distúrbios psíquicos centenários, né, onde o indivíduo entrou num processo de desamor profundo e que agora ele começa a despertar através de novos desafios. Por isso que é com alegria e até com um certo espírito de agradecimento a Deus pela vida, pelas oportunidades que nos são dadas, para que o nosso processo de evolução aconteça da melhor forma possível, né? Porque nós sabemos, por exemplo, que determinadas doenças, elas já se encontram em germe no nosso perispírito, através de miasmas provocados por más condutas nossas, né? Por equívocos do nosso passado, a tal ponto de nós podermos, com as condutas atuais, iluminando o nosso perispírito, sanear todas essas doenças lá mesmo no perispírito, sem que elas precisem estudar no corpo físico, né? A doença, no entanto, diz Joana, nem sempre representa estado de calamidade na maquinaria ou nos equipamentos responsáveis pelas expressões da inteligência, do pensamento, da emoção. Quando bem entendida e direcionada para finalidades superiores, que são conseguidas por meio da reflexão, do amadurecimento das ideias, pode ser considerada, em muitos casos, como terapia preventiva a males piores. Quais são esses males? Ela diz, os de natureza moral profunda, espiritual significativa, advertindo que a organização somática é sempre uma indumentária de breve duração, e que o ser em si mesmo é que merece todo o investimento de preocupação e esforço iluminativo preservador. E nós estávamos falando da culpa, né, como tormenta psicológica. Muitas vezes é uma culpa inconsciente, o indivíduo não tem consciência dela, né? Tipo assim, a mãe que se dedicou demais para um filho, mas o filho optou em seguir caminhos escusos. Essa mãe, ao longo de anos a fio, tentando socorrer o filho de todas as formas, termina entrando num processo de culpa psicológica, né, pela atuação do filho, ao qual, que, na verdade, ela se ela realmente se esmerou na função de mãe, ela fez o melhor possível. Não haveria de ter culpa aí, né? Mas acontece que quanto mais desconhecemos a nós mesmos, né, os processos distônicos podem acontecer. A culpa é uma delas, nos seus mais diversos setores da vida de relacionamento. Então, Joana está trazendo essa questão de que a doença somática, quando ela surge, por exemplo, um câncer, muitas vezes é como proteção, é prevenção para males maiores, para que através da reflexão daquela doença, o indivíduo possa se colocar diante dele mesmo. E nos processos de autoavaliação, ele faça ali, né, um estertoramento daquilo que dói, muitas vezes que não é conhecido dele, mas num processo terapêutico pode ajudar, né, a trazer de volta os estados do bem-estar. A homeostase física, que muitas vezes não é conseguida, porque o câncer muitas vezes é destruidor, né? Mas a homeostase psíquica daquilo que levou à ocorrência da doença somatizar no físico. Então, todos nós temos os recursos dentro de nós para suplantar qualquer adversidade.
A fatalidade da vida estabelece o equilíbrio, harmonia e perfeição, porque o ser é rebelde ou descuidado, transitando por estágios de desajustes que abrem campo para a instalação das doenças. No fundo, nós somos, quer dizer, a maioria, nem todos, muito descuidados, né, nos processos de relacionamento da vida. Precisamos, talvez, olhar melhor nesses processos de relacionamento, para não nos deixar ser guiados por atitudes que não representam o nosso eu maior, né? E ela conclui nesse tópico. A saúde resulta de uma bem dosada cota de valores mentais, em consonância com a estabilidade física e a ordem psicológica, que produzem o clima de vitalidade responsável pela funcionalidade do corpo. Eu sei que não é que o indivíduo vá acordar de manhã cantando, pulando e dançando. Não é isso, não é, meninas? Mas é uma postura mental positiva. O que é que a gente poderia afirmar aqui como foco mental positivo para esse clima de vitalidade? Porque mesmo diante das doenças mais angustiantes, nós podemos, né, modificar o teor vibratório mental nosso diante daquela situação. Muitas vezes não há como mudar muita coisa no plano físico, né? Mas no plano mental, psicológico, nós sempre podemos modificar. Não é, Denise? Quer falar alguma coisa? Quer falar alguma coisa, Elô? Fica à vontade. Eu só ia falar no parágrafo anterior, é uma mudança de perspectiva muito forte, né? Porque, assim, não tem nada pior para mim do que ficar doente, irmão. Porque eu tenho muita energia, muita energia. Então, quando eu tenho que ficar parada, é um problema muito sério. E aí, quando ela fala isso, né, na verdade, a doença, ela é só um preparativo para algo que pode ser muito pior. Então, olhe para ela, aproveite que ela veio. É um alerta. Aí você vê a doença dessa forma, quer dizer, menina, pode vir coisa pior, então deixa eu aproveitar esses dias de paz e sossego e descanso aqui, né? Ela conclui assim, gente: qualquer alteração nos equipamentos sensíveis da maquinaria fisiopsíquica e logo surge um campo propiciatório à manifestação da doença. Óbvio, né? Tudo no campo mental, psicológico desestruturado, miomas psíquicos, né? Vibriões, matéria plasmática de teor vibratório nocivo, lesando os nossos centros de força do perispírito e, consequentemente, refletindo no corpo físico, né? Eu conheço pessoas, por exemplo, que tiveram entes familiares doentes. E elas tiveram que ser o cuidador ou a cuidadora desse ente familiar. E nesse processo de autoconsciência, né, porque muda uma vida, né, a partir dali, muda-se as agendas, muda, e o indivíduo tem que se colocar em direção ao outro. Né? Mas se o cuidador ou a cuidadora não tiver, tudo bem, ela pode ter a consciência, mas se ela não tiver o coração voltado para isso, ela vai adoecer também. Né? É uma questão mesmo de amorosidade, de compaixão, né? De transbordar dessa consciência, de servir em direção ao outro no esquecimento de si. Olha que proposta desafiadora da vida, né? E essa criatura adoeceu, a cuidadora. Adoeceu com problema de dermatite, uma dor no coração, que ela não sabia de onde vinha, mas não era somática, não era do órgão do coração. Tudo emocional.
Porque no íntimo ela ainda se revoltava diante da condição, né? Então, são situações que nós podemos, mesmo desafiando a vida, o nosso bem-estar, nós podemos modificar por um teor diferente, né? De pensamentos, de entendimento e compreensão mesmo, né? Porque às vezes são situações que nós não podemos modificar. E são essas as situações que nós precisamos olhar com mais carinho, né? É um aprendizado bastante rico para a alma daquele que se dedica a uma situação como essa, né? E aí, com relação à vibração, porque são etapas, né? Primeiro, o indivíduo rejeita a situação. Nossa, não é possível. Não é possível que isso está acontecendo comigo, né? Então, o primeiro tópico é a raiva. A raiva como emoção primária ajuda bastante. Não dá tempo de falar sobre a raiva agora, em outra oportunidade a gente pode falar. Mas, no primeiro momento, é a negação do problema, né? Num segundo momento, já passa-se a ter uma aceitação, mas a aceitação é difícil chegar muitas vezes. E nesses processos, né, Joana fala de que o nosso estado vibratório é importantíssimo para não adoecermos, somatizando no corpo físico. E quando ela falou sobre estado vibratório, nós nos lembramos do que nós trouxemos aí, né? No livro Domínios da Mediunidade, a gente vai lembrar de quem? De André Luiz, falando sobre o psicoscópio. Vocês já viram isso? É um aparelho que intuitivamente se referiu, ilustre estudioso, da fenomenologia espiritista em fins do século passado. Destina-se à auscultação da alma. Olha que interessante. Você está vivendo um processo desafiador, mexe com todos os seus neurônios, todas as suas... todo o seu aprendizado até hoje é revolvido ali, né? E a sua alma, muitas vezes, fica querendo sair pela boca, diante de situações, né? Que o indivíduo, muitas vezes, não tem como mudar, e o seu estado vibratório se altera da noite para o dia, do dia para a noite, em emoções tumultuosas, né? E aí, como cuidar? Interessante, a espiritualidade trouxe, nos domínios da mediunidade, um aparelho chamado psicoscópio. Imaginem vocês se tivéssemos esse aparelho trazido para a nossa esfera material, né? Como seria mais fácil nós podermos gerir o nosso estado interior, né? E ele continua: destina-se à auscultação da alma, com o poder de definir-lhe as vibrações e com capacidade para efetuar diversas observações em torno desse tema. Funciona à base de eletricidade, magnetismo, utilizando-se de elementos radiantes, análogos na essência aos raios gama. E para que serve? Analisando a psicoscopia de uma personalidade ou de uma equipe de trabalhadores, eles estavam usando isso numa casa espírita, porque o grupo foi convidado a realizar um trabalho espiritual. E os mentores precisavam saber o teor vibratório da equipe, o quanto de paz interior eles tinham acumulado dentro de si, o quanto eles tinham de tônus moral para poder sustentar aquele trabalho. E aí ele diz: é possível anotar-lhe as possibilidades e categorizar-lhes a situação. Segundo as radiações que projetam, planejamos a obra que podem realizar no tempo. Olha que interessante, né? Óbvio que isso é a nível espiritual, né? Mas a gente pode imaginar, de repente, tantos filmes aí, né? Você mostra o braço, aperta aqui os botões e já começa. Estado vibratório como está, né? Quem sabe no futuro a gente alcance essa realidade para poder
facilitar, né, a gerência do nosso mundo interior, porque não é fácil, né? E ela continua: a educação mental que resulta do esforço pelo cultivo das ideias edificantes torna-se de alta validade no processo de uma existência saudável, geradora de futuros comportamentos orgânicos e psíquicos que sempre produzirão bem-estar e felicidade. Então, a questão é realmente educar a nossa mente, né? Educar a nossa mente. E ela continua: o mesmo ocorre quando se instalam hábitos mentais perturbadores. O que seria? Hábitos mentais perturbadores. Ela não fala de situações eventuais. São hábitos perniciosos, perturbadores. E a gente lembra, né, os padrões mentais deprimentes, de baixa estima, os complexos de inferioridade, superioridade, né, os condicionamentos, as depressões, os recalques, os clichês mentais, os clichês emocionais. Ah, eu não consigo, eu não posso, né? E tantas outras que servem como elementos perturbadores, que nós precisamos estar ali gerindo com equilíbrio para suplantá-los, né? Não, eu consigo, eu posso, eu quero, eu vou, eu chego, né? Eu não desisto. O mesmo ocorre quando se instalam hábitos mentais perturbadores, que produzem desconforto emocional, campo físico vulnerável, a instalação de agentes microbianos degenerativos, perturbações psíquicas lamentáveis, que se transferem de uma para outra existência corporal como fruto da lei de causa e efeito. E a gente lembra, falando de perturbação, porque a gente sabe que tem os níveis, né? Existem os níveis mais complexos, vamos dizer assim, mais nocivos, né, que respondem por uma psicopatologia, né, os psicopatas, e os níveis menores, né, daquele indivíduo que não faz mal a ninguém, só a ele, né? E eu me lembro Lu, do livro Dor Suprema, de Vitor Hugo, pela médium Zilda Gama, o personagem Numa Tarquínio, que é, alguém já leu esse livro? Que simplesmente, por uma situação da vida em que ele vem a investir amorosamente em Clotilde, mas ela, uma alma alcandorada, completamente em outro nível moral e espiritual, ele, um ser ainda muito mundano e cheio de viciações, muito perturbado psiquicamente. Ao vê-la, ele se apaixona de imediato por ela e começa as investidas. Mas ela o rejeita, tanto pela distonia de níveis entre um e outro, como também pelo coração já preenchido do seu amado. Mas ele persiste. E nessa persistência, em ela rejeitando, ele se revolta diante do que ele está sofrendo. E a raiva volta de novo, a gente abordar a raiva aqui. Porque a rejeição que ele passa, ele não elabora isso muito bem psicologicamente, e ele cria um ódio imenso diante da vida. E canaliza o ódio dele para os seus vassalos, os pobres trabalhadores do castelo onde ele morava. E passa a torturar os indefesos trabalhadores. A ira gerada
pela rejeição, pela dor da rejeição, é tamanha que ele se torna um déspota, um criminoso, passando a ferir os outros. E assim, quando a gente vai estudar as psicopatologias, né, à luz da doutrina espírita, a gente vê que é o que acontece com os ditadores, os déspotas, em maiores largas de escala no mundo. São criaturas adoecidas psiquicamente, porque simplesmente não souberam se amar. Estão em processo ainda, né? Isso em larga escala, são uma perturbação, vamos dizer assim, né, típica do processo mais degenerado, né, da psique humana, fora os outros aspectos daqueles que desistem de si mesmo, né? Há um processo de desamor, de perturbação psíquica tão grande que o indivíduo desiste de viver, desiste de si, né? Que é outro caminho também, do embotamento da sua realidade maior, né? Mas existem as perturbações de menor monta, menor conta, né? Os complexos, enfim, depressões, outros distúrbios que não geram tanto mal assim aos outros, né? À sociedade como um todo, mas ao próprio indivíduo. Ele vai lesando a matriz do seu perispírito e vai adoecendo, né, em processo lamentável de desamor. Então, Joana traz a necessidade de haver uma educação mental para que o indivíduo evite esses processos perturbadores, né? Para que a gente não transfira, olha só, de uma existência para outra, a necessidade dessa cura interior. E é tão interessante isso, porque se a gente mergulha no nosso interior, né, nós vamos encontrar todos os recursos capazes para que o indivíduo se encontre, né, e se supere, se dê outra chance, recomece, aceitando-se, se perdoando, se elevando, seguindo em frente, né? E, para terminar, ela diz assim: todo esforço, portanto, para ter preservado a mente da invasão de ideias portadoras de energias desequilibrantes, torna-se psicoterapia preventiva, responsável pela vida sã. E aqui a gente termina agradecendo que todos possamos caminhar para essa vida sã, né? Evitando, assim, todas essas perturbações e nos emulando de coragem, sobretudo coragem. Tá bom? Muita paz. Não, oração? Quer fazer? Então, podemos agora agradecer. Na próxima aula, as meninas vão comentar sobre obsessões. E a gente pode, nesse momento, então, encerrar esse momento. Fazendo a nossa prece. Amado Jesus, dirigente maior das nossas vidas, amigo sagrado de todas as horas, gratidão, Senhor, pela oportunidade que, aurindo vibrações de paz, possamos mergulhar no nosso interior sagrado e encontrar ali o elan divino que nos faça subir em Tua direção, Senhor. Abençoa cada um de nós e que a Tua paz possa permanecer em nossos corações. Graças a Deus.
Obrigada a todos, até semana que vem. Tchau, gente. Obrigada. Esperamos vocês.